Olá pessoal, no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre o significado do Sol Invictus e a relação dele com a entrada do Sol no signo de Capricórnio, o solstício que marca o início de duas novas estações, verão e inverno, e também a relação disso com o paganismo, o cristianismo e o Natal. E quem sabe a gente entendendo esse significado profundo, conectado à psique e à natureza, a gente consiga ter uma percepção mais ampla desse período que a gente está vivendo e da festa, que é uma das mais celebradas pelo mundo, o Natal. Bom, que tal a gente falar sobre isso e mais um monte de coisas interessantes a partir de agora? Bem, sejam todos muito bem-vindos. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e com as suas amigas e clique no sininho para você se inscrever e receber as notificações. Acompanhe também a astróloga pelas redes sociais, pelo site oficial e principalmente pelo Instagram. Bom, pessoal, a gente está muito próximo de uma mudança de estação. Se a gente der uma olhada nos jornais hoje, a gente vai ver que lá pelas bandas de Lisboa está fazendo aproximadamente 7 graus em algumas regiões. Por aqui pelo Brasil, em outros lugares próximo ao Rio de Janeiro, a sensação térmica é de quase ou mais de 50 graus Celsius, né? Tudo isso tem a ver com uma série de coisas. Com mudanças climáticas tem a ver com o El Niño, mas sem sombra de dúvidas, e eu espero que para todo sempre, com um período de mudança de estações, né, marcada justamente pelo solstício, que nada mais é do que a entrada do Sol no signo de Capricórnio e o começo de duas novas estações, tá? Solstício é uma palavra que significa sol que se mexe. E a palavra tem uma relação direta com a declinação da latitude da Terra, calculada a partir da linha do Equador. Bom, solstício é sempre a marca de uma nova estação e para a gente que estuda astrologia é um assunto enorme. Solstício sempre acontece em dezembro e em junho, acontece sempre 2 vezes por ano, nós temos solstícios, e ele vai acontecer nas primeiras horas do dia 22 de dezembro, às 0h27, horário de Brasília. Normalmente ele acontece no dia 21 de dezembro, nesse caso ele acontece nas primeiras horas do dia 22, então de ano em ano pode haver uma pequena variação de hora, portanto existe uma variação de data, mas geralmente se comemora por volta do dia 21, tá bem? Então, né, nesse sol que se mexe nesse solstício, a gente tem os dias mais longos, o dia mais longo de inverno e o dia mais longo de verão para nós aqui, a depender do hemisfério, né? O dia mais longo de verão para nós aqui no hemisfério sul e o dia mais longo de inverno para eles lá em cima no hemisfério norte. Portanto, europeus e norte-americanos vão viver isso nesses dias. E essa noite, que é a noite mais longa do ano, mais escura do ano, significa a vitória sobre a luz, da luz sobre a escuridão em nível simbólico. E é, sem sombra de dúvidas, uma das datas mais cultuadas, né? Celebrações conectadas a realidades da natureza e que viraram festividades nas mais variadas culturas. Entre os persas e os hindus era o deus Mitra, que era reverenciado nessa ocasião, lembrando o sol vencedor. Então, a partir do momento em que você passa, naquele momento em que você tem o dia mais longo e tem os primeiros dias que começam a ser, né, onde se tem mais incidência de sol, é como se a gente estivesse, se na antiguidade estivesse se celebrando o sol vencedor. Na Roma Antiga se celebrava o Sol Invictus, o Sol que saiu invicto desta batalha trevosa contra a escuridão. Com o passar do tempo, o cristianismo acabou se apropriando de celebrações pagãs e incorporando as festividades da mitologia solar, comemorando, no final das contas, o seu Salvador, Jesus Cristo. Existe uma passagem muito interessante do grande professor de mitologia Junito Brandão, que ele fala pra gente neste livro Mitologia Grega, capítulo, ou melhor, volume 1, ele diz pra gente o seguinte: o cristianismo adotou da mitologia tantos significados e tantos símbolos com a intenção de atrair os pagãos para a fé. Se naquela ocasião eram todos pagãos, faria muito mais sentido você
se comunicar com os outros dentro de todo esse referencial simbólico. Então, houve, em termos quase que publicitários, o marketing da época acabou se apropriando de todo o referencial que as pessoas já tinham para adentrarem aí a uma nova fé. Até hoje, muitos se estranham e se espantam com as múltiplas semelhanças entre o culto cristão e os fatos mitológicos, que são fatos da natureza, o que se deve não apenas à cristianização de significantes da mitologia grega, oriental e romana, né? Importante perceber que, sob muitos aspectos, foi o cristianismo que salvou a mitologia, de alguma maneira, dessacralizando seu conteúdo pagão e ressacralizando com elementos cristãos. E foi justamente porque deuses e heróis estavam camuflados sob os inesperados disfarces que eles conseguiram, embora a duras penas, atravessar toda a Idade Média. Trecho do livro do Junito. Na Renascença, essa tradição voltou com força total e, no final das contas, travestida de gala, a tradição antiga clássica, de modo que foram os poetas, os artistas, os filósofos e o próprio cristianismo que salvaram a herança clássica, convertendo-a em tesouro cultural e universal. É de todos nós. Tá? Eis a história, a importância e o peso dessa data festiva, uma das mais celebradas, sem sombra de dúvidas, no mundo, que é o Natal. Mas tudo isso tem a ver com um ritual de purificação. Nessa data, várias tradições, ainda pagãs e neopagãs, fazem seus rituais de purificação, de desapego e de renascimento. Eu não sei se vocês sabem, alguns sim. Eu comecei os meus estudos em astrologia com a minha antiga ex-sogra da Nova Zelândia, que era uma bruxona. Eu morei um tempo por lá e comecei a aprender astrologia com ela. Foi muito interessante porque eu cheguei perto do Natal e é muito curioso porque em Auckland, Nova Zelândia, a gente está no hemisfério sul, portanto eles não têm a tradição do inverno. Mas a tradição britânica chegou às ilhas da Nova Zelândia e ali se instalou. Na ocasião, ela me levou para o alto de uma montanha, o nome da praia, como que era mesmo? Uma praia lindíssima, que inclusive aparece num filme muito conhecido da Nova Zelândia, a praia de Karikari. Nossa! E ali no alto, tanto mulheres de cultura britânica, de origem britânica, quanto maoris, mulheres nativas, originárias da terra ali, maoris, mas também mestiças entre britânicos e maoris, participavam desse ritual de queimas de coisas antigas. Queimas de roupas, queimas de fotografias, de bilhetes, até de alguns livros, algumas coisas que não faziam mais parte da vida delas, então elas se purificavam daquilo tudo, e faziam esse ritual, que é um ritual muito comum entre os britânicos e toda aquela região, onde é um dos berços do paganismo. É interessante, no final das contas, perceber como é que essas tradições vão andando de barco pelos grandes canais de Netuno, e vão chegando a outros lugares, outras terras, e a gente vai travestindo toda essa ritualística, dentro de uma outra perspectiva, dentro de um outro cenário, às vezes dentro de um outro clima, de uma outra estação, mas ainda tem o seu sentido de purificação, de limpeza e de renascimento, que é a essência profunda do ritual nesse período, Bom, o que mais que a gente pode falar sobre tudo isso? Queria falar sobre a temporada capricorniana 2023-2024, portanto, a entrada do signo de Capricórnio, que é o quarto e último signo entre os cardeais. O que são os signos cardeais? Aqueles que startam, que dão início às estações, Portanto, a gente tem aí uma cruz, temos aí Áries, temos Câncer, temos Libra e temos Capricórnio, que são os signos que iniciam as novas estações. Em nível simbólico, o que é a entrada do Sol no signo de Capricórnio? É o inverno da alma, que chega para a gente pensar sobre estratégias de sobrevivência em lugares inóspitos, tendo a gente da astrologia como referencial, o referencial simbólico do hemisfério norte. É como se a paisagem ao redor tivesse um impacto profundo dentro da nossa psique. É como se para a astrologia e também para Carl Jung, é assim que ele nos explica, que o cenário, a estação, se sol ou se frio ou se calor, se com vegetação ou não, se um lugar desértico ou não, se à beira do mar, tudo aquilo entrasse dentro, passasse pela retina e entrasse dentro da gente como uma outra realidade.
E aí, no final das contas, tudo isso se transforma em ritos, né, em mitos. E pelo menos para a astrologia, uma data como essa é extremamente ritualística, super importante. Convém quem se interessar por isso ou se sentir profundamente tocado por esse momento, produzir os seus próprios rituais pessoais. E aí muita gente me pergunta: Aline, quais são? Que rituais eu poderia fazer? Eu diria, faça os teus rituais de purificação, de limpeza e de renascimento. Esse é um caminho do sujeito. Ninguém pode te dizer exatamente como fazer um ritual. O ritual é teu, é pessoal, é único e intransferível. Tá bem? No final das contas, se a gente aceitar rituais outros, em alguma medida, a gente está aceitando ser formatado pelo dogma. E a gente está num processo tão bonito de desconstrução de algumas coisas, né? E de posse de coisas importantes que são nossas e de ninguém mais. Bom, voltando à temporada capricorniana e falando de Capricórnio, nas histórias infantis, Capricórnio podia ser a formiguinha, sabe aquela fábula da cigarra e da formiga? Pois é, a formiguinha que está ali trabalhando o tempo todo, né? Focada, preocupada, séria, comprometida, responsável, o ano todo trabalha o suficiente para ter o que comer no inverno. Isso é típico, né? Essa cena da formiguinha é Capricórnio, né? Por isso que eles são as figuras que a gente sabe que são os trabalhadores, os chefes, os ambiciosos. São pessoas preocupadas com carreira, com recursos, com ascensão social. E sendo o terceiro signo do elemento terra, da materialidade, eles vão trabalhar sobre os assuntos da terra. Portanto, eles vão trabalhar sobre a matéria, sobre recursos, sobre dinheiro, tá? Para se mostrarem, para se fazerem da forma mais produtiva possível. Por isso, eles vão focar o alto da sua montanha que a cabrinha tem que subir, como um símbolo também de ascensão, no sentido da gente alcançar o sucesso pessoal, financeiro, profissional e, em última instância, o sucesso espiritual. Aliás, é por isso que o glifo, o desenho de Capricórnio, é uma cabra com um rabinho de peixe. Esse rabinho de peixe significa que ele tem uma forte... Os melhores capricornianos têm uma forte vocação espiritualista, tá? Bom, vamos falar sobre o adeus a Plutão em Capricórnio. Esse ano, esse período entre 2023 e 2024, é o último ano em que os capricórnios que estão fazendo aniversário, que vão começar a fazer aniversário a partir de agora, vão sentir Plutão passando por cima de suas cabeças. Esse tem sido um trajeto longo. Plutão é um planeta geracional. A última vez que ele entrou em Capricórnio foi em 2008. Então, de 2008 até 2024, não, existe uma última passagem ali de Plutão por 2024. Os capricornianos vão estar sentindo isso. Então, tem gente que está sentindo transformações muito profundas, não durante todo esse período, mas entre esse período, às vezes sentiu no começo, às vezes sentiu no final, às vezes sentiu no meio. Transformações muito profundas, porque se Plutão é planeta de morte, de renascimento, de profundas mexidas, profundas mudanças, a maioria dos capricornianos que eu conheço passaram por mudanças muito grandes, como por exemplo mudança de cidade, se tornaram pais ou mães, alguns fizeram transição de carreira, imaginando que Capricórnio é um signo super conectado a trabalho, carreira, emprego, então passaram por um processo de transição, né? Mudaram de cidade, perderam parentes importantes e morreram e renasceram junto com essa experiência. Então tem sido assim, anos muito curiosos, muito intensos e profundamente transformadores para os capricornianos, e essa é a reta final. No próximo ano, quando a gente tiver o aniversário dos capricornianos de novo, entre dezembro e janeiro, Plutão já vai estar em Aquário. Então a gente está de fato no fechamento desse processo. Plutão ainda fica em Capricórnio até o comecinho do ano que vem. Depois a gente entra com Plutão em Aquário. Eu deixo o vídeo para vocês, é uma revolução que se espera para o ano que vem, porque depois que Plutão entrar em Aquário, ele vai ficar 21 anos no signo. Vocês vejam que o trajeto de Plutão é muito longo, então preparem-se, aquarianos, porque os próximos a serem profundamente transformados são vocês. Só que no ano que vem a gente ainda tem um retorninho de Plutão a Capricórnio para depois ele ir embora. Só que em dezembro do ano que vem já vai ter passado isso tudo. A questão é a seguinte, que no começo, na entrada de Plutão no signo de Capricórnio e no final, geralmente é assim que se entende na astrologia, que logo quando do começo da estreia e quando da despedida de um planeta monumental para a astrologia como Plutão, é quando ele mais estremece a vida da gente, seja a nossa vida pessoal ou a nossa vida coletiva. Tanto é que em 2008,
o planeta da transformação entrando no terceiro signo do elemento da materialidade, da Terra, produziu nada menos do que a bolha econômica nos Estados Unidos e uma quebradeira mundial que todos nós acompanhamos. Agora, no final dessa jornada, a gente está falando de novo de transformações da Terra. E em nível coletivo, o que a gente está acompanhando? A gente está vendo aí, né, a olhos vistos, uma transformação no mapa geopolítico do mundo. Desde a Segunda Guerra Mundial não se imaginava uma mudança de mapas geopolíticos. E nessa reta final de Plutão em Capricórnio, a gente está aí com questões entre Rússia e Ucrânia. Rússia querendo tomar parte do território ucraniano. Vimos aí o desfacelamento, o desaparecer de Nagorno-Karabakh. Estamos vendo a questão relacionada a Israel em Gaza na atualidade e estamos também às voltas com a questão da Venezuela sobre a Guiana. Então tudo isso faz parte de Plutão em Capricórnio e outros assuntos também interessantes fazem parte dessa reta final, como por exemplo o chacoalhar da própria Terra. Portanto, a gente pode sim ver terremotos, a gente pode ver vulcões, a gente pode ver tsunamis, tudo isso pode entrar no pacote sim. Tanto é que, não sei se vocês se lembram, nesse ano, os últimos terremotos que a gente viu no Marrocos e na Líbia foram absolutamente estarrecedores, foram monumentais, muito maiores do que se esperava. E a propósito, é curioso e sincrônico que hoje eu esteja fazendo esse vídeo e tenha acordado hoje de manhã com a notícia de mais um terremoto na China. Então, nessa reta final, a gente vai estar vivendo muitas coisas nesse sentido que atravessam o simbólico e vêm para a materialidade das coisas. Nas nossas vidas pessoais, certamente seremos tocados, principalmente pessoas que têm aspectos importantes em Capricórnio, por essas grandes mudanças, tá bom? Bom, pessoal, o que mais que a gente pode falar sobre tudo isso, né? Além disso, já falei da questão de 2008 e das mudanças para o ano que vem. Então é no ano que vem, até o ano que vem, a gente ainda vai ver o apagar das luzes de Plutão em Capricórnio. Por agora, a gente fica, portanto, com esse desejo de um feliz aniversário aos nativos de Capricórnio, que saiamos todos invictos de 2023, né, e que a gente tenha a oportunidade de passar a data mais importante para muitos de nós, né, pelo menos para os cristãos e também muitos pagãos, ao lado das pessoas que a gente mais ama. Um beijo carinhoso a todos. Gostaria de dizer o seguinte, que este assunto sobre a reta final de Plutão em Capricórnio é assunto para previsões 2024. Eu vou estar lançando esse vídeo enorme, fruto de longa pesquisa, por isso está demorando tanto para publicar, logo depois do Natal. Então eu aguardo vocês, não percam, combinado? Um beijo carinhoso, agora sim eu desejo Feliz Natal a todos e a gente se encontra logo depois do Natal. Beijo carinhoso, como eu sempre digo, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.